Ontem o Mbappé novamente tomou uma atitude polêmica lá no PSG. Ao ser substituído no intervalo da partida, o jogador francês resolveu simplesmente trocar de roupa, abandonar o restante da equipe e ir para as tribunas assistir ao jogo ao lado de sua mãe, onde foi visto sorrindo e se divertindo. E hoje então o treinador do clube de Paris falou sobre a substituição e sobre essa atitude do francês. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar tudo o que ele falou sobre isso e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa grande polêmica. Pois é, pessoal, se você achava que as polêmicas envolvendo o nome de Mbappé na França acabaram com a saída de Neymar, parece que não. Em meados de fevereiro, o atacante francês confirmou para a diretoria parisiense que não renovaria o seu contrato que expira agora em julho de 2024. E tudo isso é bem curioso. Apenas uma semana depois que foi confirmado que ele não renovaria, tanto o emir do Catar quanto o próprio presidente da França se reuniram com o francês para um jantar. Ou seja, por mais que as notícias locais na França neguem, muito provavelmente estão de novo tentando convencê-lo a ficar em Paris, assim como foi em 2022. Não importa o quanto ele deixe clara a sua vontade de sair, querem mantê-lo na França a qualquer custo. E certamente a frustração na França foi grande, pois quando o Mbappé chocou o mundo e renovou com o PSG em 2022, a confiança que ele renovaria era tanta que por mais que o contrato fosse até 2024, o Sheik e a diretoria fizeram ele usar uma camisa com o número 2025. Nessa mesma época que ele confirmou que não renovaria, um portal trouxe a notícia de que o presidente Nasser Al-Khelaifi teria dito em janeiro à sua comitiva que Mbappé não jogaria mais se assinasse pelo Real Madrid, e assim então Luiz Henrique teria total liberdade na atual gestão do francês. Ou seja, se ele quiser colocar o Mbappé no banco até o final da temporada, teria total liberdade para isso. E para você que não tem muito costume de acompanhar o Paris, basicamente desde que ele anunciou que não renovaria, o treinador Luiz Henrique, que chegou nessa temporada, começou a colocar ele no banco no começo de alguns jogos e substituí-lo ao longo da partida em outros. E como você já deve saber, ele sempre foi tratado como um rei na França, e não era substituído de um jogo do PSG desde 2018. Então quando alguém chega assim e começa a tomar esse tipo de atitude, você já imagina que ele não vai reagir bem. E foi exatamente o que aconteceu ontem. Ao ser substituído no intervalo pela segunda partida consecutiva, o jogador francês resolveu simplesmente trocar de roupa, abandonar o gramado, abandonar seus companheiros e ir para as arquibancadas assistir de lá com sua mãe. E se isso é uma atitude negativa, bem, ele não parecia estar ligando muito. Se liga aí nas reações dele. E após o jogo então, o Luiz Henrique falou sobre o porquê está substituindo o Mbappé com frequência e também sobre o que achou dessa atitude dele. Se liga aí. É 100% decisão do treinador, mas cedo ou mais tarde teremos que nos acostumar a jogar sem Kylian. É uma decisão que tomo com o objetivo de ter o melhor para a equipe. Não há problema, trata-se apenas de lidar com uma situação da maneira que considera melhor para a equipe. Sobre sua atitude, apesar de achar que ele deveria estar com os companheiros, não foquei minhas energias nisso, estava focado em tentar vencer a partida, e como eu disse, temos que nos acostumar a atuar sem ele pelos motivos que todos já conhecem. Lembrando que no último jogo do Paris ele também já havia dito algo semelhante. No entro a valorar si es mejor para... Es una reflexión muy espontánea después de un partido en el que esa es la realidad. Luego cada uno lo interpreta de manera positiva, negativa. La realidad. Yo intento hacer siempre lo mejor para el equipo bajo mi punto de vista. Entiendo claramente que puedan discrepar, criticar o pensar que es una decisión errónea, pero eso a mí la verdad es que me importa muy poco. A mí lo que me importa es tener la tranquilidad de que lo que busco en cada momento es lo mejor para el equipo, aunque muchas veces pueda parecer injustificable o incomprensible. Me da igual. Yo ya estoy buscando en la situación en la que tenemos actual lo mejor para el equipo, a corto, o sea, en el presente, pero en el futuro inmediato, porque está todo relativamente unido. Y a partir de ahí, ya tengo pocas cosas que decir. E as notícias que os portais franceses trouxeram na manhã desse sábado também deixaram claro que o Mbappé não terá vida fácil no PSG até julho. Se liga aí em algumas. Agora, a relação entre Kylian Mbappé e Luiz Henrique acabou completamente. Fontes do PSG afirmam mesmo que em privado os dois já não se suportam. No entanto, Henrique garantiu que está a contar com o Mbappé para os jogos de alto risco da Liga dos Campeões.
Luiz Henrique confirmou hoje a Kylian Mbappé durante a troca de impressões a sua vontade de preparar a próxima temporada. Portanto, ver Mbappé não jogar todas as partidas da Ligue 1 até maio não seria uma grande surpresa. Pois é, basicamente o pensamento do Luiz Henrique é: já que ele não vai estar aqui na próxima temporada e eu quero fazer um bom trabalho a longo prazo, vou aproveitar o campeonato francês onde eu já tenho uma larga vantagem para ir testando qual a melhor escalação e qual o melhor time sem ele. E pessoal, antes da gente continuar, se liga nisso. Eu criei esse canal aqui faz mais ou menos 1 ano e meio e olha só quanto eu já faturei com ele até hoje. Mais de 117 mil reais, sendo 3 mil só no último mês. Se você quer aprender a fazer um canal igual o meu e ganhar dinheiro falando de futebol sem precisar aparecer usando só 2 horas por dia de qualquer lugar que você esteja, eu preparei uma aula completa de 2 horas ensinando como você pode fazer exatamente tudo que eu faço e lucrar tanto quanto eu ou até mais. O link para essa aula completa vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bora voltar ao vídeo então. E perante a tudo isso, eu confesso que queria muito saber o que está se passando na cabeça da torcida do PSG que tanto vaiou e tanto xingou Neymar e Messi, ao mesmo tempo em que passavam pano para qualquer atitude mimada que ele tomava e viam ele como o futuro do clube ao ver ele tomando atitudes desse tipo e ao saber que um dos jogadores com maior valor de mercado sairá literalmente de graça em julho, não trazendo assim nenhum retorno financeiro ao clube. Lembrando que recentemente o Neymar havia usado as suas redes sociais para criticar o Mbappé e as decisões do PSG de focar só nele e também os números do Dembélé, e perante a isso muita gente começou a dizer que quem rachou o vestiário do clube francês foi na verdade o Neymar. Mas sinceramente é bem complicado acreditar nisso, visto as atitudes que vemos do Mbappé ao longo desses últimos anos, como a de abandonar um lance no meio, tentar pegar a bola da mão de um companheiro para bater um pênalti, dar uma trombada em Messi e agora abandonar os seus companheiros no gramado e ser visto sorrindo nas tribunas enquanto o time só conseguiu um mero empate. E nas redes sociais teve a galera que detonou essa atitude dele e a galera que defendeu. Próximo jogo deveria nem ser relacionado. Falta de comprometimento e respeito com os companheiros, principalmente com o clube e treinador. Craque de bola em campo, mas fora dele não é homem de caráter. O pessoal falando que o Ancelotti vai pensar 2 vezes antes de tirar ele. Se ele fizer gracinha, Carlo vai botar moral nele igual fez com o Rodrigo quando foi substituído uma vez. Esse cara pode acabar destruindo o melhor elenco do mundo que trata-se de Madrid com essas atitudes dele. Nada mais justo, o treinador tá tirando ele do time só porque ele vai sair, então ele não tem que fazer o que ele quer também. Tá certo ele, vai pra um time que realmente ganhe títulos importantes e não um francês que vale o mesmo que um carioca. Time inútil que não tem capacidade nenhuma de fazer um jogo como protagonista e vencer o Super Mônaco. E agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. O que você achou da atitude do Mbappé? Acha que ele agiu novamente de forma desrespeitosa ou agiu certo, afinal o clube não conta mais com ele? E o Luiz Henrique, tá certo de ficar tirando o craque do Paris pra já ir se acostumando, já que não vai ter ele na próxima temporada? Ou você acha que ele errou em tirar o francês de novo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica e o porquê, e se você não viu o polêmico desabafo do Guardiola, onde citou até mesmo o Neymar na última semana, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola.